Salve galera! Hoje eu vou fazer piores episódios de Bob Esponja. E lembrando, isso vai ser baseado em tudo na minha opinião. Deixa aí seu top 10 piores episódios de Bob Esponja nos comentários. Relatório oral. Nesse episódio, o Bob tem medo de se apresentar na escola. Então ele pede ajuda pro imbecil do Patrick. Só que o Patrick acaba traumatizando o Bob. E assim já acaba dando um óculos pro Bob. E o Bob acaba vendo todos os seus colegas com a roupa de baixo. Só que o Patrick acaba quebrando os óculos do Bob. E o Bob fica louco e pega o carro da senhora Puff e é perseguido por um monte de policial. E ele dá uma missão lá pros policiais. E aí então, a senhora Puff aparece e os policiais prendem ela. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio é ridículo, o Patrick é um completo babaca nesse episódio. Careta definitiva. Nesse episódio, Bob e Patrick ficam fazendo caretas um para o outro. E o seu Sirigueijo diz pra eles não ficarem fazendo caretas, porque senão vai dar uma corrente de ar e eles vão ficar desse jeito. Eles obedecem e acabam ficando desse jeito. A Sirigueijo tenta ajudar, só que piora as coisas. E aí então eles acabam ficando com essas caretas bizarras. O seu Sirigueijo e o Lula também ficam. E qual é o problema desse episódio? Nojento. Esse episódio é bizarro e sem graça. E é assustador para algumas pessoas. Bob Esponja, você está demitido. Nesse episódio, o Sirigueijo demite o Bob só por 2 centavos. Que motivo ridículo. E aí o Bob acaba ficando depressivo. Porque ele gostava de trabalhar nessas coisas. O Patrick tenta animá-lo, falando que ficar desempregado é a melhor coisa do mundo. Aí o Bob tenta outros restaurantes. Só que no final ele volta pro Siri Cascudo. Esse episódio não faz o menor sentido. Por que o seu Sirigueijo demitiria o Bob, sendo que ele é a alma do Siri Cascudo? E por que ele não demitiu o Lula Molusco? E você fala que são um dos episódios mais odiados por muitas pessoas. E gerou muita polêmica. Meu. Nesse episódio, o Bob e o Patrick acabam comprando brinquedo do seu Sirigueijo. E aí então, o Patrick acaba tomando os brinquedos na mão do Bob. E aí então, o Patrick vira um egoísta nesse episódio, não querendo dividir o brinquedo com o Bob. E no final, quando eles vão tirar a satisfação com o seu Sirigueijo, o Patrick engole o brinquedo. E no final, ele rouba a carteira do Bob. E qual é o problema desse episódio? O Patrick é um babaca, é sério. O Patrick é um babaca nesse episódio. Limonada de tinta. Nesse episódio, o Patrick abre uma tenda de limonada, só que ele é um fracasso. E aí então, o Lula acaba espirrando tinta porque o Bob deu um susto nele. E aí o Patrick passa o episódio inteiro assustando o Lula Molusco. E aí no final, o Lula descobre do que é feito e decide vender também. E aí então, os peixes acabam descobrindo do que é feito a limonada de tinta. E no final, Patrick e Bob acabam saindo do ramo de limonada e vendem biscoitos. O Lula acaba gostando e fala do que é feito. E o Patrick fala, ovos de aranha. E aí as aranhas nascem na boca do Lula e ele espirra tinta de novo. E esse episódio é tão bizarro e tão horrível que muita gente considera o pior episódio de Bob Esponja de todos os tempos. Bom, eu não acho esse episódio tão ruim assim, mas ele merece estar aqui. Patty, a babá de mascotes. Nesse episódio, o Bob vai pro aniversário de sua avó. E aí deixa o Patrick pra tomar conta do Gary. Enquanto o Bob vai pro aniversário da avó dele, o Patrick passa o episódio torturando o Gary. É sério, essa é uma cena com lança-chamas. É sério, mano. E o Patrick quase mata o Gary nesse episódio. E no final, o Patrick destrói a casa do Bob. E qual é o problema desse episódio? O Patrick quase mata o Gary, é só isso. O Patrick quase mata um animal indefeso. Caderninho amarelo. Nesse episódio, o Lula acaba roubando o diário do Bob e ele acaba lendo em público. E ele acaba magoando o Bob profundamente. E aí todos odeiam o Lula. E no final, o Lula pede desculpas pro Bob, naquela cena da prisão de madeira. E aí acaba aparecendo um bando de peixe para jogar tomate no Lula. E o Lula acaba lendo de novo o diário do Bob e acaba sendo jogado tomate na sua cara. E qual é o problema desse episódio? O Lula é um babaca, é sério. E é um torture porn com o Bob. Ah, e foi nesse episódio que surgiu aquele meme do Bob Galinha. Preso nos rolos espremedores. Nesse episódio, o Bob acaba ficando preso no rolo de roupas que ele tem. E aí o Patrick tenta ajudar ele, só que ele acaba colocando cola para que o Bob fique 10 vezes mais preso. E aí então o Bob sem alternativas vai trabalhando se caçudo com esses rolos. E ele sem querer acaba jogando mostarda nos tintas do óleo do Lula, acaba fazendo a caixa registrada cair nos pés do peixe. E o Bob acaba sendo expulso do Siri Cascudo pelo seu Sirigueijo. E o Patrick tenta
fazer com que ele se sinta melhor, só que ele só atrapalha. E aí o Bob briga com o Patrick. E aí o Patrick sai pra casa chorando e todos defendem o Patrick. Que o Bob não presta. E aí então, todos acabam deixando o Bob sozinho lá no parque. E aí o Patrick ainda se faz de vítima. E aí então o Patrick vê o Bob ainda preso com esses rolos de roupa. E aí então ele e o Bob acabam chorando e acabam derretendo a cola. E aí no final Bob e Patrick acabam ficando presos juntos nesse rolo. E qual é o problema desse episódio? O Patrick é um babaca. É sério, o Patrick é um babaca. Fez o Bob ficar preso no rolo. Ele fica torturando o Bob, fazendo coisas que ele não quer. Ou seja, esse episódio é um torture porn do Bob e o Patrick é um babaca. E você fala que os personagens são terríveis, menos o Bob. Monumento de Esponja. Nesse episódio, o Bob acaba tocando uma melodia em seus poros e as águas vivas acabam amando. E elas ficam perseguindo o Bob o episódio inteiro. Até que o Bob se tranca numa caverna por 30 anos. E depois ele acaba criando esses poros que vocês podem ver. E Cascudo ferrou tudo. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio é terrível. Esses monumentos são bem assustadores. O Bob acaba sofrendo. E as águas vivas chatas que não deixam ele em paz. E o final é sem sentido, é sério. Chega a ter do nada. Refeição grosseira. Nesse episódio, o Plankton tenta mais uma vez roubar a forma secreta do hambúrguer de Siri, só que ele não consegue porque a pérola chega no Siri cascudo. E bom, a pérola é uma baleia e as baleias comem Plankton, e o Plankton fica com muito medo e foge do Siri cascudo. E aí então, seu siriguejo decide se vestir de baleia para assustar o Plankton. E aí então, o Plankton acaba ficando depressivo e ele decide se matar. É isso mesmo que você ouviu. Ele deseja se matar. E o Bob, quando vai se relacionar com o seu siriguejo dá risada. E aí, então, o Bob acaba contando que era o seu siriguejo o tempo todo vestido de baleia só para assustar ele. E então o Plankton decide assustar o seu siriguejo com mímicos. Mano, que medo bizarro. Quem tem medo de mímicos? E aí, então, o Bob acaba colocando o filme de baleia pra assustar o Plankton. E o Plankton acaba fugindo do Siri cascudo. E qual é o problema desse episódio? Esse episódio é terrível, tem uma péssima história. Os personagens estão terríveis, principalmente o seu Suriguejo, que fica assustando o Plankton toda hora. E ainda por cima, o Plankton sofre o episódio inteiro. E esse episódio ainda tem cena de suicídio. É sério, cena de suicídio em Bob Esponja, um desenho infantil. É sério, cara, esse episódio não tem nada a ver com desenho. E por isso que pra mim é o pior episódio.